O pior sentimento que uma pessoa pode sentir por outra é o sentimento de pena, o sentimento de desprezo e, somando esses dois sentimentos, chegar ao sentimento de vergonha alheia. E tem duas pessoas na mídia que eu não sei se vocês sentem esse sentimento. São duas pessoas. São dois homens. Eu não vou falar o nome deles, mas são dois homens todos tatuados, assim, e que querem passar uma imagem, assim, não sei o quê. São duas pessoas que no mundo normal não teriam nenhum amigo. Não teriam amigo, não seriam convidados para festas, não seriam convidados para nada. E além disso, soma-se a burrice, porque são dois homens que têm um vocabulário extremamente pobre e de pouca literatura. E eu estava vendo daí um vídeo desses dois, eles são convidados para os lugares, chegam nos lugares, e um bando de gente oportunista chegando e conversando com eles e tal. E aí eu chego à conclusão, a felicidade, ela passa por um sonho. E dentro de sonhos não há absurdos, dentro de sonhos não há ideias mirabolantes, como um jogador de futebol. Se você prestar atenção, um jogador de futebol, ele sai daquela miséria extrema e ele entra meio que num cenário onde ele é um rei. Ele é um rei para o pai dele, ele é um rei para a mãe dele, ele é um rei para a família dele. E nesse cenário que ele é um rei, ele é um ungido de Deus, que foi beneficiado por um talento, e ali colocar aquela bola de couro cheia de vento dentro de redes que são colocadas entre três paus, horizontal, vertical e redes, ele acaba criando fantasias megalomaníacas na cabeça. Como um jogador de futebol europeu, que eu não vou falar o nome, que se recusou a dar autógrafo ali e desceu do carro. Se esse cara vivesse no mundo normal como eu e você vive, qual seria as virtudes que ele teria? Nenhuma. Não teria virtude nenhuma. Nessa atual conjuntura de sonhos, porque uma pessoa dessa não vive no mundo real, até porque as pessoas que se aproximam dele são todas pessoas mentirosas, pessoas com segundas intenções, empresários, aqueles protetores que eles têm, como tinha jogadores do passado que se envolveram até em grandes polêmicas, assassinatos que a gente não sabe se são culpados ou são inocentes, a gente não sabe se eles são culpados ou inocentes, mas eles tinham funcionários que meio que trabalhavam como uma espécie de capus regime. Então você vê que são pessoas que vivem numa mentira, na questão de relacionamento com a mulher, na questão de relacionamento com a família, e dando relógio de $5.000 para toda a família, e viagens, e megalomaníacas, situações bizarras. São pessoas que não vivem na verdade como eu e como você. Eu e você vivemos na verdade. A dura, a cruel verdade, mas é uma verdade onde a gente respira. Por que tem tanta gente que cai em golpe? Porque são pessoas que não têm essa situação de estar completamente cravado a sua estrutura na verdade. Quando você tem uma estrutura de verdade, você tem uma alma de verdade. Quando você sente todos os calafrios que o ser humano tem que ter, e você cai, e você tem que se levantar, e você fica desempregado, e você fica empregado de novo, e você não tem dinheiro, e depois você tem dinheiro, e daí você esbanja dinheiro, mas você tem que conquistar essa vitória diária. E daí você tem um sentimento verdadeiro dentro de você. Você tem um sentimento dentro de você que é puro, é verdadeiro, não é de mentira. Não é aonde vão te chamar para fazer dancinha. Você com 500 tatuagens, todo podre, que eles te veem como duas lepras. Mas daí, diante dessas circunstâncias, onde eles se aproveitam da tua inocência,
E daí entram os 3 sentimentos, que é o sentimento de pena, o sentimento de vergonha alheia, né? O sentimento de vergonha alheia, o sentimento de pena e o sentimento de desprezo. Que é de olhar uma pessoa e ele achar que tá abafando. Ele tá abafando. Não tem nenhuma qualidade. Tu vê que é um negócio falso, é um elefante branco, é tudo vazio por dentro. E daí outra pessoa vai dizer assim, inveja. Inveja. Eu não sinto inveja disso. Eu sinto vergonha alheia, eu sinto pena e eu sinto desprezo. Porque são pessoas que não sentem a verdade que eu e você sente. A verdade de ser excluído, a verdade de não ser chamado, a verdade de ter uma espécie de exclusão social. Mas porque você é verdadeiro, porque você é o que você é. Você não é o que você tem. Então, às vezes, quando a gente acha que está por cima, a gente não está. A gente está por cima financeiramente, mas a gente não está por cima moralmente. Então, eu gostaria de falar para todas as pessoas que se aproximam de outras por questões financeiras, questões rasteiras. Daí você olha para um cara como eu, que não tem nenhum atrativo financeiro, nenhum atrativo físico, não tenho sobrenome de luxo, sou pobre, sou gordo, bem acima do peso, sou baixinho, mas eu vivo a verdade. Eu não vivo a mentira. Eu vivo a verdade. Aqui dentro está a verdade. Aqui dentro tá os melhores sentimentos. Diferente de um monte de gente que se aproxima dos outros pelo que elas têm e não pelo que elas são. Isso é muito feio, é nojento, é podre, é imundo, é ridículo. Não seja uma pessoa assim, cara. Não seja. Olha, cara, eu tenho os melhores sentimentos e eu me vejo como uma pessoa que tem uma passagem naquele livro, o Blood Meridian, Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy, que fala que aquele cara que desceu no fundo do poço, aquele cara, não sei o que, ele vê a miséria humana de todos os ângulos. Esse cara sabe dançar. E existe ursos que dançam e existe ursos que não dançam. Então, você tem que pegar esses parafusos que estão tudo frouxo aí dentro e essa ideia de grandiosidade idiota que você tem, essa ideia de grandiosidade, não, você é um pobre, imundo pecador e o mundo é feito de miséria. E miséria humana, gente que tem os 7 pecados capitais e gente que tem os 10 mandamentos como algo que ele dá tiro de 12 lá. Ele dá tiro de 12 lá, ele dá tiro de pistola lá. Ele não segue a risca o que Deus mandou, o que Deus nos indicou. Então é isso. Um cara como eu, um cara que tem sangue indígena e tem sangue de gente negra, tá? Um cara que em nenhum momento sentiu benefícios da sociedade. Em nenhum momento a sociedade me trouxe coisas espetaculares, meu Deus do céu. Então, se você perguntar para esses caras aí, se você pedir para ele se ele entendeu um livro de algum autor que escreveu sobre Che Guevara, sobre Mao Tse Tung, sobre Stalin, sobre o Brizola, sobre o Lula, ele não vai saber, ele não tem cultura, ele não tem... O que ele vê é a caminhonetona, bodona, o que ele vê é o sertanojo, o que ele vê é esse monte de imundícia. Ele não sabe o que é Black Sabbath, ele não sabe o que é Led Zeppelin, ele poderia visitar os melhores lugares culturalmente falando. Não. Ele vive como um porco na bosta, na merda, comendo merda culturalmente falando. Então não importa, um cara, ele pode ser um rei, todo trajado de ouro, de diamante, mas continuar sendo um merda moralmente falando. Porque não tem cultura, não tem conhecimento, não respeita a Deus, não é um servidor de Deus como se deve ser. Não essas bravatadas, essas coisas ridículas que a gente vê por aí, entendeu? Então eu sou isso aqui. Eu tenho minhas qualidades, acredito que tenha uma pelo menos. E eu espero que seja sinceridade. Entende? Porque a sinceridade traz a verdade. Eu não vou ficar aqui... Sabe? Então eu tenho nojo dessas pessoas que têm mania de grandiosidade. Essas pessoas acham que o mundo é deles e não é. O mundo não é seu.
O mundo é do seu próximo. Respeite a Deus sobre todas as coisas. Respeite o próximo, respeite o ser humano que está ali. Ponto, ponto, ponto final. Pra gente ficar longe das bad vibes, entendeu? Ter um papo legal. Largar essas pessoas que vivem com essa grandiosidade, achando que são melhores do que os outros. E que vivem uma mentira. E de mentira o mundo tá cheio e eu não quero.